estamos recebendo aqui o professor Ricardo Vitalino de Oliveira. Essa semana está acontecendo aí na FACIP, galera, a Semana Jurídica. E o professor, ele que faz parte aí da Damasio Educacional, que é daqui de Sinop, veio especificamente para essa palestra na FACIP, veio dar uma palhinha pra gente também. Vamos receber o seu boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, eu agradeço o convite para poder falar aqui para população do estado do Mato Grosso sobre concurso público, direito constitucional e temas afins. Muito obrigado. Falando aí sobre concurso público, qual é a pergunta mais comum que as pessoas fazem? Olha, existem 3 perguntas, né? Não existe uma única, mas tem 3 que elas sempre vêm juntas, ou se elas não aparecerem juntas no momento, vai aparecer depois. Primeira pergunta é: quem pode prestar concurso público? Qualquer pessoa. Desde que atenda os requisitos que a lei que criou o cargo, o emprego público, estabelece. Para vocês terem uma ideia, existem alguns empregos públicos que admitem até estrangeiros no Brasil. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é o seguinte: eu quero passar num concurso público. Você tem estratégia. Então, tem que descobrir quais são os requisitos. Às vezes, por exemplo, concurso na área policial, que geralmente abre muitas vagas. Certo. O estado de São Paulo teve um concurso para soldado da PM que foram quase 3.000 vagas. Nossa! E aí carreira policial tem requisitos de idade. Você não pode ter uma idade superior, por exemplo, a 25 anos de idade, às vezes 30 anos. Mas isso é exceção. Porque a maior parte dos concursos públicos tem idade mínima para ingresso, né? E não tem idade máxima. Verdade. Então, às vezes também tem que saber também qual é a formação exigida. Então, o primeiro ponto é esse: quem pode prestar? Qualquer pessoa que atender os requisitos que a lei que criou o cargo ou o emprego público estabeleceu. Segunda pergunta que sempre aparece: quanto tempo demora para ser aprovado? Eita, essa sim. É um processo, isso é muito pessoal, é de cada um dos candidatos. O concurso é uma somatória de experiências, né? Então, a gente vê situações de pessoas que já trabalharam antes em outros segmentos e no dia da prova, na questão mais importante, caiu aquilo que ela conhecia, não porque ela só se preparou, mas em razão de uma experiência de vida que teve. Mas a preparação é fundamental. É frequentar uma instituição que prepara, que analisa o edital, porque esse tempo é abreviado quando o candidato ele consegue analisar os pontos que o edital traz que serão cobrados. É diferente, né? Muito. Cada concurso tem um edital próprio, tem uma banca própria. E aí quando as pessoas falam assim: qual é o jeito fácil de abreviar o tempo de preparação? É fazendo uma preparação focada. É sabendo qual é a banca, é sabendo qual é o edital e não perdendo tempo em estudar alguns assuntos que podem ser interessantes, mas vão ser irrelevantes para aquele concurso específico. E a terceira e última pergunta é: quanto ganha? Sabe? A gente sabe, na verdade, quanto que pode ganhar, porque existe o teto dos servidores públicos, no funcionalismo, mas cada carreira, em razão do nível de preparação, do nível de formação para ingresso, do grau de responsabilidade que o servidor vai ter, se é carreira municipal, estadual, federal, tem um quadro próprio de remuneração. Em geral, as remunerações são muito boas e o edital, por exemplo, não traz, talvez, o que seja o mais interessante na remuneração, que são as gratificações. Então, cada cargo ou emprego público pode ter um aumento, às vezes, de 30% de uma remuneração base que já é boa, em virtude de gratificações que são acrescidas ao servidor, conforme ele vai adquirindo mais e mais responsabilidade dentro da repartição. Então, todo mundo ganha bem, te garanto. Que bacana. Professor, já tem uma pergunta chegando aqui no nosso WhatsApp. Ótimo. A Nilzete Prado da Silva, ela é aqui de Sinop. Ela mandou assim: boa tarde, Elaine. Gostaria de saber a opinião dele sobre a terceirização do setor público. O que ele irá acarretar ao setor público? Bom, olha, esse tema é um tema que se discute muito na jurisprudência brasileira, quando a gente fala dos tribunais brasileiros, e os principais opositores da terceirização, eles entendem que as atividades públicas devem ser desempenhadas por servidores de carreira, porque eles vão ter todo um regime de responsabilização caso cometam infrações, a própria administração é responsabilizada, mas do outro lado a gente tem os defensores que entendem não, os terceirizados não vão atuar nas atividades fins, mas sim nas atividades meios de apoio.
Então, olha, num cenário em que temos uma complexidade muito grande da atuação do Estado, o Estado atua em todos os segmentos, seja na prestação de serviço de saúde, educação, a terceirização, ela pode, ao que tudo indica, ser empregada, mas com muita parcimônia pela administração pública. Aquilo que representa a autoridade do Estado, aquilo que o Estado vai tomar a decisão por meio de um servidor ou de um empregado público e vai impactar na vida do cidadão, não pode ser objeto de terceirização e, portanto, eu acredito que a jurisprudência vai caminhar nesse sentido de barrar uma terceirização sem limites no poder público, porque seria o fim mesmo de carreiras no setor público que são essenciais para a manutenção das instituições públicas e principalmente para o bom atendimento do cidadão que paga os impostos e que tem o direito a um serviço público de qualidade. Eu tenho, para mim, muito claro, usando todo o conhecimento que eu posso trazer aqui de direito constitucional, que a terceirização, se avançar ainda no Brasil, vai avançar muito pouco, não vai acabar com carreiras públicas e nem com empregos públicos nas entidades ou órgãos públicos que existem. Até porque o concurso público, ele é de suma importância, né? Exato. E muitas pessoas estudam há anos em busca de ter aí a sua carreira pública, né? Exato. E se chegar a esse ponto, como ficaremos, Não, né? e temos aí consequências muito maiores do que o próprio ingresso, né? Porque o terceirizado, por exemplo, se ele comete alguma infração, é um outro regime de responsabilidade. Quando o servidor público erra, quem responde é o Estado mesmo, que colocou ele para desempenhar aquela atividade. Na terceirização não, seria uma empresa privada que foi contratada pelo Estado. E eu acho que esse é o principal ponto que vai servir como limite para as terceirizações e não vão permitir terceirizações em atividades finalísticas do poder público. Olha só, que bacana. Mais alguma outra pergunta que sempre surge aí sobre concursos públicos? Até porque concurso, algumas cidades, né, aqui no Mato Grosso, elas demoram muito para ter o concurso, né? Tem alguma regra para isso? Essa questão de, daqui 10 anos, passa para, né, prefeitos. Olha, a gente está numa sintonia muito boa, porque eu ia justamente falar sobre isso. O grande erro de quem estuda para concurso público, e eu não quero que as pessoas que estão acompanhando o teu programa aqui cometam esse erro, é esperar sair o edital para começar a se preparar. Concurso público é uma maratona. Inclusive eu sou maratonista, adoro corrida. Para correr uma maratona a gente tem que se preparar durante 2 anos para correr 42 quilômetros. Agora imagina só, para entrar num cargo público, para mudar a tua vida, a vida da tua família, das pessoas que você vai depois atender como servidor público. Né? Às vezes, né? Então é um período de preparação longo. Quando sai o edital, o candidato tem que estar já pronto. Preparado. E é um órgão público, né? E o órgão público geralmente repete o edital anterior. Então, eu costumo dizer para os meus alunos lá no Damasco o seguinte: quanto mais tempo demorar para sair o concurso, melhor para você que está estudando já. Porque quando sair o edital, você vai ser aprovado. As pessoas, geralmente, elas esperam o edital ser publicado para começar a se preparar, quando, na verdade, já existe uma gama, um número muito grande de pessoas que já estavam sendo preparadas antes e que, possivelmente, vão conseguir um desempenho melhor. Numa analogia muito simples de entender, passa no concurso quem fica mais tempo em pé na fila, esperando a hora de entrar na repartição pública. Então, quem pensa em usar para concurso tem que começar agora. Ainda que, por exemplo, que é um concurso municipal ou estadual que acabou de ocorrer nesse ano, às vezes pode demorar 2, 3, 4 anos. Independente, né? Mas quando for feito o edital, vai ser aprovado.